O De Bem com a Vida fala agora sobre um tema que com certeza vai dar o que pensar e também como lidar com a situação de colocação no mercado profissional. Já pensou em ter um RH simplesmente sem prazo de validade? Sobre este tema, nós conversamos com o professor Mauro Weinstock, palestrante sobre diversidade etária e sócio fundador da Hub 40+. Mauro também é colunista da revista Exame e do portal Terra. Como vai, professor Mauro? Prazer estar aqui com você, prazer conversar sobre esse tema que é extremamente pertinente e relevante. Quem agradece somos nós. O senhor fala de onde? Eu estou no Rio de Janeiro, né? mas a atuação hoje é global, né? A gente fala de qualquer lugar. Né? Mas o senhor já está se preparando para o carnaval ou ainda não deu tempo? Não, a gente não tem tempo, né? E o carnaval eu acho muito perigoso ainda com a pandemia, né? Essa aglomeração, né? Meio complicada hoje, né? Em termos de saúde. Professor, falando em tempo, explica para nós como assim um RH simplesmente sem prazo de validade. O RH, na hora que está pensando em contratar aquele profissional, deve valorizar muito mais as competências, habilidades, o que esse profissional pode trazer realmente para a empresa, de acordo com o perfil que foi estabelecido, com o que ele quer agregar, né, para a empresa. Independente de qualquer tipo de diversidade atrelada àquele profissional. Inclusive, é proibido por lei divulgar uma vaga em que haja algum tipo de segmentação. E, particularmente em relação à idade, quanto mais essa empresa conseguir perceber os benefícios e a importância da diversidade etária, da integração entre as gerações, isso vai se traduzir lá na frente também em benefícios financeiros. Quando a gente fala de diversidade etária, a gente está falando de produtividade, está falando de um ambiente muito mais harmônico, está falando de uma marca dentro da empresa e fora dela muito mais positiva e, consequentemente, de um faturamento maior. E quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de lucratividade, que tem dentro delas a palavra idade. Professor, apesar desta possibilidade de lucratividade, produtividade em relação à contratação de pessoas idosas, o senhor diria que ainda persiste o preconceito em algumas empresas em contratar este perfil de funcionários? Sim, esse preconceito, o preconceito etário, que também é chamado de etarismo, né, ageísmo, idadismo, ele é, na realidade, um problema mundial. A Organização Mundial de Saúde fez um levantamento ano passado em que detectou que uma em cada duas pessoas no mundo já tiveram algum tipo de atitude preconceituosa em relação à idade. Isso significa bilhões e bilhões de pessoas no mundo inteiro. Isso se reflete não apenas na sociedade, mas como no mundo corporativo também. Então nós temos que combater, desde o ensino mais básico e também, claro, no mundo corporativo, esse tipo de preconceito. A diversidade etária no mundo corporativo está um pouco abaixo das demais diversidades, apesar de todas terem igualmente a mesma importância. Só que a diversidade etária abraça todas as outras no sentido de que todos estamos envelhecendo todos os dias, independente da idade que nós temos. E dentro de nós há vários tipos de diversidade, seja ela racial, seja de gênero e por aí vai. Então nós temos que entender que mais importante é o ser humano que tem por trás daquele profissional. E aí todos nós temos várias e várias diversidades e precisamos compreender como o outro, a história do outro, as experiências que o outro teve, os aprendizados que ele acumulou podem ser benéficos para nosso crescimento, nossa evolução pessoal e profissional também. Essa troca é riquíssima. É, como o senhor disse, considerando toda essa bagagem e também assim que as pessoas estão mais longevas, né? Existe um planejamento de
como aproveitar as pessoas da geração 60 mais, 70 mais no mercado profissional? Isso é quase que uma obrigação, e eu não estou falando do emprego formal, necessariamente. Né? Hoje, o empreendedorismo, por exemplo, é uma opção de mais da metade dos brasileiros. E se quando a gente considerar essa metade, a gente está falando também de um universo que, da metade dos empreendedores brasileiros, é 50 a mais. Né? Então, um número gigantesco. É uma alternativa muito viável, já que o mercado de trabalho não está conseguindo absorver esses profissionais. Então, esse profissional pode também ir para o empreendedorismo. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que desmistificar um pouquinho também o que significa isso. O médico, por exemplo, é um empreendedor. Além da qualificação técnica e da atuação que ele tem que ter, ele tem que coordenar uma equipe, né? Tem que coordenar o jurídico, coordenar o marketing, coordenar o comercial, coordenar a contabilidade, por aí vai. Então, nós precisamos entender também que esse profissional, pela experiência que ele tem, pode ser um consultor, pode ser um mentor, pode ser um palestrante e pode agregar muito no mercado de trabalho. Quando a gente fala de expectativa de vida, na década de 40, a expectativa de vida do brasileiro era de 45 anos. Em 2020, era de quase 77 anos. Se a gente vai viver até praticamente os 100 anos, muito brevemente, como será a nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde relacional, nossa saúde espiritual e também a nossa saúde financeira? Como vamos nos sustentar ao longo desses 20, 30 anos adicionais de vida que nós teremos? Então, de alguma forma, a gente precisa estar integrado. A gente precisa entender que o mundo hoje vive de aprendizados, vive de gente ser ativo no mercado de trabalho ou fora dele. A gente não pode ser sedentário de forma nenhuma. Muito obrigado, professor Mauro, pela participação no De Bem com a Vida. Um abraço. Prazer colaborar. Muito obrigado.